Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jaqueline. Nós vamos começar agora com uma nova aula, que é a poluição da água, continuando a nossa aula passada que falamos sobre a poluição atmosférica. Agora vamos para a segunda parte da poluição da água, tá bom? Mais uma vez essa aula vai estar disponível para vocês, tá bom? Eu tive que fazer uma modificação, então vocês perceberam que a aula agora vai ser como um link, né, do YouTube. Devido a um problema técnico no meu computador, as aulas vão ser gravadas pelo celular, tá bom? Então, todas as minhas aulas vão ser gravadas e vai gerar um link do YouTube, tá bom? Então, todo mundo vai ter acesso a esse link, vocês entram lá e podem visualizar quantas vezes vocês precisarem a aula, tá bom? Bom, nós vamos falar então hoje sobre a poluição da água, tá? E os principais objetivos aqui dessa aula é reconhecer essa problemática da poluição da água, tá bom? E dos recursos hídricos, também identificar as principais causas de poluição dos recursos hídricos, os principais efeitos e também as consequências da poluição dos recursos hídricos, tá ok? Bom, coloquei aqui para vocês também falando um pouquinho da poluição da água aqui no Brasil, tá bom? Com os dados importantes para que vocês tenham isso, tá? No Brasil são quase 100 milhões de pessoas que não possuem coleta e saneamento básico, né? Ou seja, não tem água tratada e esgoto, né? E isso de fato compromete toda a saúde da população. O Brasil lançou diariamente no solo, córregos, rios e mar 5.622 piscinas olímpicas, né? De esgoto não tratado. Esses são os dados atualizados em 2017. E esses lançamentos de esgoto, né? Olha quantos, né? 5.622, né? Lançamentos aí de esgoto que caracteriza aí, né, a desenvolver a poluição da água, tá bom? Coloquei para vocês também como evidência Alagoas, tá? Que de fato Alagoas é o estado mais comprometido com a falta de saneamento básico, com a falta de água tratada, né? Realmente a situação em Alagoas ela é muito grave, 83,1% da população do estado não tem coleta de esgoto, né? E só 20% do que é coletado é tratado, de acordo com um relatório do CNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informação Sanitária. Então, realmente, na capital Maceió, a poluição é um problema antigo, né, que já aconteceu até no Riacho Salgadinho. Depois, se vocês tiverem interesse em pesquisar isso, é super interessante quanto que é danificado esse Riacho Salgadinho devido à poluição da água, né? E isso ocorre também em outros rios da cidade também, tá? Mas de fato Alagoas é muito preocupante com essa falta de saneamento básico, tá ok? E além disso, isso influencia também, né? Mais uma vez por ser saúde ambiental, a falta de uma água tratada, a falta de saneamento básico, vai ocasionar na população desenvolvimento de doenças, né? Então, no caso em Alagoas, tem um caso muito elevado de esquistossomose, né? Justamente pela falta de água tratada, tá bom? Outras doenças também, né? Não somente a esquistossomose, mas também cólera, amebíase, diarreia, gastroenterite também desenvolve pela falta de saneamento básico, tá bom? Aqui coloquei para vocês também outros dados com relação a nível Brasil, né? Então, esse é bem mais recente, dados do CNIS, que quase metade dos brasileiros não possuem coleta de esgoto, né? Então, a falta de saneamento básico é um problema em todo o Brasil, né? São quase aí, ó, tá vendo? 99.710.520 brasileiros sem acesso à coleta de esgoto, o que representa 47,6% da população, né? Então, realmente, isso é muito grave, pensar que quase metade dos brasileiros, né, da população geral, não possui aí uma água com qualidade, né, e saneamento básico, né, nessas regiões do Brasil inteiro, tá bom? Aqui mostrando para vocês um índice de qualidade da água, tá? Com relação, eles geralmente fazem isso de qualidade da água
para ver, né, toda a qualidade de água de rios, lagos, né, de todas as regiões aí mostrando, né? Então tá mostrando que nenhum rio dos 17 estados da bacia da Mata Atlântica tem qualidade ótima dos 278 pontos de coleta. 4 passaram a ser péssimos, né? Então você vê que praticamente, né, se você pegar todos os estados ali, qual que estado que tem água ótima, né? Praticamente nenhuma. Então, a maioria que tem ali ou é boa, né? Mas você vê, por exemplo, nas regiões do Nordeste que não tem nem água boa. A água geralmente ela é regular ou ela é ruim, né? Só em alguns outros estados que ainda tem água boa, né? Olha o São Paulo como que é. São Paulo tem vários tipos aí de estados, né? De da qualidade da água. Então você vê que tem boa, tem regular, tem ruim, também tem péssima, né? Então São Paulo aí tem todos os tipos de água, mas você vê que no Nordeste, né, não tem nem água boa. Então isso realmente é uma problemática, tá bom? Aqui mostrando estados com os piores quedas, o resultado de medição, né, dessa qualidade. Então você vê que Alagoas, né, sempre é o primeiro aí que realmente saneamento básico é um problema, mas também Paraíba e Rio Grande do Norte também são estados que realmente também falta um bom saneamento básico, né? E isso influencia também o turismo, né? Você não tem uma água tratável, saneamento básico, né? Ou seja, isso influencia o turismo, influencia a economia, que ficam ameaçadas aí com as águas poluídas, né? E também a saúde da população local que sofre, né, com doenças endêmicas devido a essa falta de água, né? Então, geralmente, esses indivíduos que moram nessas regiões que não têm uma água tratada, sempre tem verminose, né? Porque essa verminose ela é transmitida pela liberação de ovos do parasita, através de fezes de uma pessoa infectada, né? Então, realmente, as pessoas ficam muito suscetíveis a desenvolver doenças, né? E cidades de pequeno e médio porte, por exemplo, tem muitos danos, né? Com relação a essa falta de saneamento, né? E a taxa média de internações para essas doenças ela é 3 vezes maior do que nas cidades que já estão rumo à universalização, quem está mostrando aí no gráfico, né? A média de internações por 100 mil habitantes por causa de doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado, né? Então você vê aí, até cidades de grande porte, né? 20,19 está com rumo à universalização, 30,99 está com compromisso, os que têm empenho, mas 75,68 primeiros passos para universalização, né? Então falta realmente mais empenho, né, para que todos os estados consigam ter de fato um bom tratamento de água. E aí mostrando cidades de pequeno e médio porte, né? Então você vê que 211,86 primeiros passos para universalização, né? Então realmente você vê aí quanto de internações que se existe, né, com relação à falta de saneamento básico. Isso influencia demais e também muito gasto público, né, no próprio SUS por influência da falta de saneamento básico, tá bom? Aqui mostrando para vocês um quadro, né, mostrando o saneamento básico nas capitais, tá? Aqui mostrando um ranking de 2019 que considera atendimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos, destinação adequada de resíduos sólidos, e mostrando aí a pontuação de estados que conseguem atingir um bom ranking, né? Então você vê que em primeiro lugar está Curitiba, que aí tem um bom ranking com relação a buscar atendimentos, né? Buscar soluções para tratar a água, para tratar o esgoto e tudo mais. Segundo ali Belo Horizonte, terceiro em Goiânia e quarto aí São Paulo, tá vendo? Então, tem ainda estados que buscam soluções, de fato aí o primeiro aí Curitiba é um país que, é um estado, quer dizer, desculpe, que consegue ali sempre buscar soluções, né, para melhorar essa falta de saneamento básico, né, porque praticamente em Curitiba realmente a porcentagem é muito pequena de falta de saneamento básico, né? Em Curitiba. Então, realmente é um estado assim excelente com relação a buscar, né, soluções para isso, tá bom? Aqui mostrando para vocês agora mais a parte do ciclo, né?
E realmente isso é muito discutido, porque o saneamento nunca foi prioridade no Brasil nos últimos 40 anos, né? Então as companhias estaduais, elas foram sucateadas porque muitos governos estaduais não autorizavam os aumentos tarifários necessários para agradar a população de forma demagógica, né? Então, realmente, isso atrapalha para que você busque soluções para resolver isso, né? Aqui mostrando mais com relação ao ciclo de contaminação da água, né? De como que, de fato, essa água contaminada, ela pode, de fato, alterar toda a cascata, né? De várias alterações, né? E você encontrar vários tipos de poluição. Então, mostrando ali como que os dejetos jogados no rio e os canais pluviais chegam ao mar, né? Porque as pessoas falam assim, o mar é sujo e tem dejetos porque as pessoas jogam, né, a sujeira lá dentro do mar, né, ou na praia, enfim. Mas não necessariamente é isso, mas isso, essa poluição encontrada no mar também vem, né, de outros tipos de poluição. Então, ou seja, é uma cascata, né, quem está mostrando ali. Então, no número 1, populações ribeirinhas, né, que não possuem coleta de esgoto, despeja os dejetos direto no rio. E também é comum que o rio receba lixo e plástico, tá vendo? Então, a falta de saneamento básico nessas regiões vai influenciar, porque esse lixo, esse esgoto é jetado no rio, né? E aí passa para os lençóis freáticos, contamina o solo também, né? Então é comum aí, moradores sem coleta de esgoto manterem uma fossa no quintal de casa, que deve ser esvaziado por caminhões-pipa regularmente. Quando isso não acontece, os dejetos podem atingir e contaminar lençóis freáticos, ou seja, além de você contaminar o rio, essa sujeira que está vindo do rio também vai contaminar os lençóis freáticos, ou seja, você também vai ter a contaminação do solo devido à contaminação na água, né? E aí depois, mais para frente, você vê ali que tem canais pluviais, né, interligados ali à falta de esgoto. Então, em alguns casos, uma ligação clandestina liga ao esgoto os canais pluviais, que recebe água de chuva, né? Então, quer dizer, mais uma ainda consequência por falta de saneamento, até que isso pode aí parar em praias, em foz onde o rio deságua no mar e para no mar, tá vendo? Então, essa poluição que você encontra no mar não necessariamente é porque as pessoas sujam as praias, mas porque já vem lá, né? Já começa ali, já cidades que não têm saneamento básico, né? Então, é toda uma cascata e tudo acaba parando aí no mar, tá bom? Aqui mostrando para vocês um pouco mais sobre os recursos hídricos existentes no meio ambiente, né? Então, todos esses tipos de águas, elas podem ser, né, alteradas, elas podem ser poluídas, né? Então, lagos, rios, águas subterrâneas e oceanos, tá bom? E claro, a água é extremamente essencial para a vida, que vocês já sabem disso, né? E a poluição da água é a contaminação dos corpos de água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos. Então, você alterar qualquer tipo desse tipo de água, né, ocasionar a poluição de água nos lagos, os rios, subterrâneos, os oceanos, você vai também alterar todos os seres vivos que estão inseridos aqui, né? E isso é uma questão muito séria porque a água é essencial para a vida humana e ela representa ali 70% da massa do corpo humano e o seu consumo é fundamental, né? A gente não consegue sobreviver sem água, né? E essa água é importante para a produção de alimento, é importante para a produção de energia, de bens industriais, diversos tipos, né? Então, aqui mostrando aqui utilidades na água, na irrigação na cultura, na indústria, no uso doméstico, na pesca, produção de energia elétrica, turismo, gera emprego, desenvolvimento econômico, né? Então, em resumo, ela é o recurso mais importante para a nossa sociedade e para a vida na Terra, e por isso que é importante evitar essa poluição, né? Então, o fator preocupante da poluição é que os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares, os oceanos, eles são o destino final de todo e qualquer poluente solúvel em água que tenha sido lançada no ar ou até no solo, né? Então, dessa forma, além dos poluentes que são lançados
diretamente nos corpos d'água, as redes hídricas ainda recebem também a poluição vindo da atmosfera e da litosfera, que é o solo, tá bom? E as causas da poluição da água, né, as fontes de poluição da água são separadas geralmente em duas categorias que dependem da origem do poluente. Então, são causas humanas, como descarte incorreto de produto, lançamento de esgoto, produtos químicos na água, né? Então, existe aí tanto fontes pontuais, que são aquelas fontes individuais facilmente identificadas, como um encanamento ou uma vala, né? Um exemplo dessa categoria é você lançar poluentes de uma fábrica diretamente na água. E também fontes não pontuais, que a gente fala que é mais difuso, porque ela está relacionada à contaminação, que não é originada de uma fonte individual e discreta, né? Elas são geralmente oriundas de um ponto de lançamento, de uma geração específica, de um controle, ou geralmente a identificação pode até muitas vezes são difíceis, né? Em algum exemplo de fontes difusas são infiltração de agrotóxico no solo, descarte incorreto de substância prejudicial no meio ambiente, o lixo, o lançamento de esgoto diretamente nos córregos, tá? E aqui mostrando, e com relação a isso, tudo que eu falei para vocês, esses fatores levam à destruição dos recursos hídricos, né? Então, aumento da população, isso também afeta o desenvolvimento urbanístico, espaço industrial e sempre a ambição do homem, tá bom? E existem diversos tipos de poluição da água, geralmente elas se dividem aí, né, em 4 blocos, né, que a gente fala. Geralmente poluição biológica, poluição térmica, poluição sedimentar e poluição química, tá? As formas de poluição biológica, geralmente, ela resulta da presença de micro-organismos patogênicos, que nem bactérias, vírus, protozoários e vermes, tá? Já a poluição térmica, ela resulta da deposição dos rios de grandes volumes de água aquecida, usada no arrefecimento de séries de processos industriais. A sedimentar é a acumulação de partículas em suspensão. E a poluição química geralmente é causada aí por produtos químicos nocivos ou indesejáveis, por exemplo, fertilizante agrícola, compostos orgânicos sintéticos, o petróleo, compostos orgânicos minerais, esgoto e binfenóis policloroados, né? Então aqui mostrando também algumas fotos de poluição, né? Porque a poluição da água também leva à morte aí de seres vivos, que a gente está mostrando aqui na foto, né? Vários peixes mortos, é fétido, né? É um cheiro horrível, a gente não consegue ficar perto, então, geralmente uma água aqui não dá para o consumo, tá bom? Bom, da poluição biológica, como eu falei para vocês, esse tipo de poluição geralmente ocorre com a introdução de detritos orgânicos que são lançados geralmente por esgoto doméstico e industrial. Então, eles podem ser direcionados diretamente à água ou pode se filtrar nos solos, atingindo até os lençóis freáticos. Então, são compostos de carboidrato, gordura, proteína, fosfato e bactéria. E alguns exemplos disso são os restos de alimentos que são jogados ali na água, fezes humanas ou até alguns detergentes. Então, na decomposição desses detritos, o oxigênio é consumido, então vai causar um desequilíbrio em seu nível na água, que vai causar a morte de peixes e outros organismos que estão ali na água também. Então, a alta concentração de nutrientes gerados pela degradação de compostos orgânicos cria a eutrofização, que a gente até falou na aula passada, que é a proliferação de algas que impede a passagem de luz na superfície. Então, esses detritos, eles estão cheios de micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus, vermes, protozoários, que vêm, né, desses resíduos humanos. E como consequência, estão aí as diversas doenças que podem ser transmitidas aos humanos e aos animais, como a leptospirose, a amebíase, a febre tifoide, a cólera, diarreia, hepatite, né? E em torno de 250 milhões de casos de doenças são ocasionadas pela contaminação da água, que ocorre no mundo inteiro. E elas são responsáveis por aproximadamente aí 10 milhões de mortes anuais e 50% são crianças, né? Principalmente que as crianças ainda não têm o sistema imune completamente estabelecido, tá? E para evitar esse problema, é recomendado ferver a água ou usar produtos químicos, tá? Usar hipoclorito de sódio, usar cal viva, para poder eliminar
esses micro-organismos de água para consumo. Então, se não tem o saneamento básico incluído, essa água não é tratada, então esse indivíduo sempre vai ter aí contato com esses ervas, sempre vai ficar doente, porque é necessário tratar essa água ou ferver essa água, tá bom? Além disso, nós também temos a poluição térmica, né? A poluição térmica, ela é um dos tipos de poluição da água menos conhecidos, porque ela não é facilmente observável, ela não é visível, audível, mas o impacto dela é considerável. E ela ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, por exemplo, um rio, é aumentada ou diminuída, causando sempre um impacto direto nessa população desse ecossistema. E consequência disso, vai diminuir níveis de oxigênio na água e isso vai influenciar na biodiversidade, né? Alterar a biodiversidade, tá bom? Que nem mostrou aqui, ó, potencializa os poluentes já presentes na água e isso também aumenta a velocidade das reações. Cada vez que potencializa isso, vai aumentar mais a velocidade das reações e claro que isso vai afetar ainda mais o ecossistema, tá bom? Outro também é a poluição sedimentar, tá? A poluição sedimentar geralmente é acúmulo de partículas de suspensão, que elas são vindas do solo pelo processo de erosão, desmatamento, extração de minérios, como em casos, por exemplo, rompimento de barragens. Então, quando se rompem essas barragens, né, elas podem interferir no processo de fotossíntese, pode bloquear raios solares, interferir na capacidade dos animais de encontrar alimento. Então, esses sedimentos, eles também podem ser provenientes de produtos químicos insolúveis que absorvem e concentram os poluentes biológicos. Então, os poluentes químicos, os poluentes biológicos também atrapalham o processo de fotossíntese, né? E os sedimentos são um tipo de poluição mais comum nos corpos d'água, né? E um exemplo clássico que aconteceu poluição sedimentar é em Brumadinho, por exemplo, essas barragens, né, que foram rompidas, né, ela causa um tipo aí de poluição sedimentar, tá bom? Outro tipo também é a poluição química, tá? Essa poluição química, ela é a contaminação ambiental gerada por produtos químicos, né, que acabam tendo como destino os corpos hídricos. Ela pode ser intencional ou acidental. A primeira forma é a mais comum, porque muitas indústrias elas despejam produtos químicos em rios, lagos ou na rede de esgoto sem um tratamento adequado. É comum também a ocorrência de poluição na zona rural através da contaminação por uso de agrotóxico, né? E os efeitos desse tipo de poluição, eles são cumulativos e pode levar anos para serem sentidos, né? Para você conseguir visualizar. E ela causa grandes danos para a vida marinha no rio, nos lagos, pode prejudicar animais que interagem com o ecossistema, até as próprias aves que se alimentam dos peixes, por exemplo, né? E os seres humanos, eles são prejudicados também quando ocorre o contato com a água contaminada por produtos químicos, porque também pode desenvolver doenças e problemas graves de saúde. E dos poluentes mais comuns da água, eles são os fertilizantes, né? Agrícolas, agrotóxicos, esgoto doméstico industrial, compostos orgânicos sintéticos, plásticos, tá bom? O próprio petróleo também, metais pesados, tá? E um dos maiores problemas com a poluição química é a sua dificuldade de descontaminação, né? Pois esse processo tem alto custo e na maioria das vezes é demorado. Então tem alguns terrenos contaminados por produtos químicos que ficam aí décadas sem que possa ser utilizado devido à própria contaminação e porque ele é muito tóxico, né? E nos cursos de água, o poluente é levado por todo o curso, contaminando também as margens. E esses químicos podem acabar sendo depositados nos fundos dos rios, dificultando muito a sua remoção. E aí, no caso da poluição química, ela entra a parte de derramamento de petróleo. Os derramamentos de petróleo no mar, eles são causados principalmente por acidentes com navios petroleiros, né? Acidentes em plataformas de petróleo, pela água
pela água usada na lavagem dos reservatórios de petróleo dos navios e que lança diretamente no mar. Então, o petróleo derramado, ele forma extensas manchas na camada superficial das águas e bloqueia essa passagem de luz, afeta a fotossíntese, impede as trocas de gases entre a água e o ar, né? E ele também afeta diretamente os animais aquáticos, porque ele impregna, né, na superfície dos seus corpos e mata esses indivíduos, esses seres vivos que estão na água por intoxicação ou por asfixia. Quando essa impregnação ocorre nas brancas dos peixes, né, eles geralmente acabam morrendo, né? E além do problema da intoxicação, é que as aves marinhas que ficam com essas pequenas recobertas por petróleo, elas não conseguem voar, nem termorregular e também podem morrer. E os mamíferos marinhos, com o corpo também impregnado por petróleo, também não conseguem termorregular e também morrem, tá? E esses derramamentos de petróleo, eles atingem regiões de manguezais, são do mesmo modo muito graves, porque eles afetam as árvores, os animais que estão ali vivendo, destrói a principal área de procriação para muitas espécies marinhas, tá? E existe vários métodos que vêm sendo utilizados na contenção, na dispersão das manchas de petróleo derramado, né? Ou seja, fazer barreiras físicas, sucção por bombas também é um tipo que pode ser utilizado. O uso de detergentes não tem sido muito indicado porque os efeitos podem ser graves quando ocasionados pelo petróleo, e o petróleo ele pode ser degradado por ação de bactérias específicas, mas esse processo também ele é muito lento, tá bom? E até coloquei para vocês depois aqui no AVA, né? Que para a gente poder discutir um pouquinho mais depois lá no fórum, para vocês depois apontarem os efeitos do derramamento do petróleo e colocar ali soluções para poder retirar o petróleo do mar e da praia e também para evitar novos derramamentos, tá bom? Então depois eu vou colocar isso na íntegra para vocês lá no fórum para que vocês possam responder, tá bom? Que de que forma que a gente pode retirar melhor esse petróleo do mar e da praia e evitar que não tenha de novo esse derramamento aí no mar, tá bom? Aqui colocando para vocês alguns tipos de soluções, geralmente que são utilizadas para o combate, né, da poluição das águas, né? Então, o combate à poluição das águas, elas passam por tratamento dos efluentes agrícolas, industriais e domésticos antes de lançar nos rios. Existem novas técnicas agrícolas que também permitem evitar e limitar a difusão de resíduos de pesticidas e adubos dos lençóis freáticos. Existem também vários tipos de recursos com técnicas produtivas menos poluentes, métodos e tecnologias de tratamento de água e reabilitação dos locais poluídos. Também se fazem construções de fossas sépticas, né, que com impermeabilização adequada, né? Então esse tipo de fossas sépticas são muito aí utilizadas, tá bom? Também é importante também dimensionar corretamente os aterros sanitários, tem que manter a cobertura vegetal dos solos, né? E também é necessário explorar racionalmente as águas subterrâneas, tá bom? Então, de fato, constantemente, toda hora aparecem muitas notícias sobre vazamentos de óleo, cenas de água, né, poluída perto de fábrica, de áreas urbanas, né? E tem muitos tipos de poluição que são aí visíveis perto da nossa casa, poluição de água perto da nossa casa. E alguns tipos são facilmente identificados, né? Enquanto outros pode até que não seja notado, mas causa também causam grandes danos, né? Mesmo que a água de um rio ou de um lago ela parece limpa, ela ainda pode conter número grande de poluentes, por isso que é necessário sempre ter empresas, né, associadas, essas empresas que contratam, né, biólogos ou pessoas que trabalham com tecnologias ou técnicos ambientais para coletar essa água e fazer análises aí microbiológicas, análises químicas e toxicológicas para ver o quanto que essa água aí tem de poluição, tá bom? E, e além disso, os efeitos dos diferentes tipos de poluição da água, eles são muito complexos, né? Em muitos casos é até difícil de compreender totalmente. Então, muitos organismos podem responder de modo distinto por um mesmo tipo de poluição. Alguns têm a sua taxa de reprodução e crescimento aumentada, enquanto outros
tem seu tempo de vida reduzido, levando à morte. Outros fatores como a temperatura, ocorrência de chuva, velocidade do fluxo da água têm influência direta com os efeitos da poluição, né? Então, uma coisa que é certa é que todos os tipos de poluição, ele tem efeito negativo para o meio ambiente de diversas formas, né? E sempre pensando no controle e tratamento, muitos governos possuem leis estritas que ajudam a minimizar a poluição da água. E essas leis normalmente elas são voltadas para indústrias, para hospitais, áreas de comércio que controlam como despejar, como tratar e monitorar os efluentes desses locais. E o tratamento desses efluentes é fundamental. Ele deve ser projetado para diminuir a poluição nos corpos da água. E para abastecimento humano, a água deve ser tratada sempre a fim de eliminar os patógenos presentes nela e também os poluentes nocivos à nossa saúde, né? E o que a gente pode fazer então, né, para poder contribuir, né, para não poluir essas águas? Muitas medidas de controle, né, tratamento realizados pelo governo, que existe algumas simples ações que podem fazer para ajudar, né? Um deles é a gente não descartar o lixo de maneira correta, fazer também a separação do material reciclável, que não é reciclável, diminuir a quantidade de lixo, compostagem doméstica, também é bem legal, depois a gente pode falar um pouquinho isso mais para frente. Ter preferência por alimentos orgânicos, caso se você tem horta ou plantação, tentar não utilizar fertilizantes industriais para diminuir o uso de pesticidas, não jogar remédios, cigarros, fraldas, absorventes, qualquer outro lixo que tenha substância nociva na privada, né? Por isso que fala, não joga papel higiênico aqui na privada, não joga absorvente na privada, porque de fato pode gerar substâncias nocivas aí para a água e ter dificuldade para tratar. Não jogar tinta e solventes, óleos e outros produtos que contenham químicos diretamente no ralo, né? E também praticar sempre o consumo consciente da água, ou seja, sempre evitar o desperdício. Tá certo, pessoal? Bom, a aula de hoje é isso, tá bom? Vou colocar para vocês lá uma questão no fórum para que a gente consiga aqui complementar a nossa aula, tá certo? Boa noite e bom final de semana.